Os desafios do agro, que nunca foram simples, ganharam contornos ainda mais dramáticos em 2025. Os produtores que ainda não haviam se restabelecido depois da enchente de 2024 precisaram enfrentar uma quebra de safra, dessa vez por estiagem. E os preços no mercado internacional em queda e os custos de produção em alta fizeram com que a gestão financeira na agricultura fosse ainda mais desafiadora. E a Cotrisul, como a maior organização do setor nas regiões Centro-Sul e Campanha do Rio Grande do Sul, também viveu um ano conturbado. Para fazer a retrospectiva e apontar os cenários para o ano que se inicia, recebemos o presidente da cooperativa, Gilberto da Fontoura. Seja bem-vindo. Ok, eu agradeço a oportunidade de nós poder nos dirigir aos nossos associados para transmitir algumas informações do que foi o 2025 e o que esperamos do 2026. Vamos começar ouvindo a sua percepção com relação a esse ano, né? Porque o impacto dessa quebra de safra encontrou um cenário já muito complicado, né, do ano anterior. Como é que isso foi vivido dentro da Cotrisul pelos associados da cooperativa? O primeiro impacto que foi sentido fortemente foi a produtividade dos nossos produtores, nossos associados, que teve uma quebra de pelo menos 50% na sua safra. E na sequência nós tivemos preços pagos pelos grãos também poucos remuneradores, né? O que agravou a situação, além de todas as quebras que houveram nos 3 anos anteriores. Então, houve um acúmulo de prejuízos, né, e fatores negativos que trouxeram um agravamento no endividamento do associado do nosso produtor. A Cotrisul, ela é conhecida no Rio Grande do Sul pela proximidade que tem com os seus produtores, né? A facilidade de acesso dos produtores. E eu gostaria de entender, que o senhor contasse um pouco melhor quais ações foram tomadas ao longo do ano para estreitar esses vínculos e estender a mão aos produtores. A Cotrisul teve acesso a um financiamento do BNDES para repactuar com os produtores que se encontram nessa situação de endividamento. Os recursos obtidos foram muito pequenos, né? Mas bem organizada, a cooperativa conseguiu repactuar com a maioria de todos os associados, né? E, além disso, reforçamos o nosso departamento técnico no sentido de que ele tivesse mais presente com o produtor, até para ajudar no planejamento dessa reorganização para esse novo ciclo que está começando agora. Justamente eu gostaria de perguntar como foi esse processo, né? A gente sabe que uma cultura vai entrando na sequência da seguinte, mas num momento de muitas perdas as pessoas têm mais dificuldade de começar o ciclo, né? Como é que foi o inverno e como é que está sendo a entrada no verão, né? Nós estamos gravando no final do ano, ainda está sendo concluído o processo de plantio da safra, né, de 2026. Perfeito. As culturas de inverno, notadamente trigo, canola, aveia, azevém, cevada forrageira e triticale, tiveram uma produtividade mediana, né? E preços também poucos remuneradores, né? Mas é um momento importante do produtor conseguir fazer um dinheiro, né? Exatamente para auxiliar nesse início do plantio da safra de verão, né? As chuvas até agora estão sendo consideradas boas, né? E o plantio avançou muito bem, né? Talvez falte alguma coisa em torno de 20% para ser plantado, mas para a região isso é muito bom. E como é que
todo esse cenário de incertezas e de dificuldades se refletiu dentro da cooperativa, dos resultados financeiros da Cotrisul? O balanço deste ano provavelmente vai mostrar um resultado muito pequeno, né? Até porque no momento em que o produtor está com dificuldades financeiras, isso acaba refletindo na cooperativa também. Mas o que eu vejo de importante em tudo isso é a relação com o nosso associado, né? Aí houve um acréscimo de confiança, né? E apostamos que no futuro a gente consiga ter essa relação cooperativa, associado, cooperativa, colher bons frutos nas próximas safras. A gente, inclusive a cooperativa noticiou recentemente, né, vem percebendo um aumento das áreas cultivadas com outros grãos que não só a soja, né? Já no inverno teve um aumento de área de canola e de aveia, e agora na preparação das safras de verão cresceram as áreas de sorgo e de milho. Essa diversificação, de alguma forma, ela pressiona os armazéns da cooperativa? Como é que é visto isso dentro da Cotrisul? Essa diversificação ela é importante para o produtor no sentido em que ele pode decidir qual a cultura que está dando um resultado melhor naquele momento, né? Além de se trabalhar a rotação, né? Que é importantíssimo, e a nossa região aqui ela tem dificuldades para implementar rotações. Então, essa diversificação é bem-vinda, né? É lógico que a nossa estrutura de recebimento, de limpeza, de secagem e de armazenagem, ela vai trabalhar com dificuldades devido ao número grande de produtos diferentes, né? Mas eu diria assim, com uma boa vontade do nosso produtor nos ajudando na parte logística, e a cooperativa também pensando no que é melhor para o produtor, acho que se consegue trabalhar bem esses outros produtos. E a cooperativa vem fazendo investimentos expressivos nos últimos anos no aumento dessa capacidade de armazenagem, né? E eu gostaria de saber como é que fica esse plano de investimentos para 2026. Nos últimos 3 anos, a Cotrisul ela investiu forte em armazenagem, né? Até porque tínhamos carências muito significativas, né? Aumentamos a capacidade de armazenagem ao ritmo de 500 mil sacos por ano nos últimos 3 anos, além de melhorar muito a velocidade do fluxo de transporte desses grãos dentro da unidade, né? É lógico que para 2026, investimentos em armazenagem terão que ser reduzidos, né? Até porque a situação econômica do país não permite se procurar um financiamento com os juros que estão sendo cobrados, aí fica inviável o investimento. Mas nós pretendemos trabalhar muito forte na aproximação com o associado. Já estamos desenvolvendo diversos trabalhos no controle social e a reorganização do quadro de associados da cooperativa, né? E, além disso, nós pretendemos trabalhar bastante a parte técnica com os produtores e a organização social toda. Maravilha. Nos últimos balanços apresentados, sempre a soja representa um volume muito importante dentro da receita da Cotrisul. Isso, como é que o senhor vê isso? Isso chega a ser, dá para se falar de um grau de dependência, é algo que preocupa? Como o senhor vê essa questão? E se existem iniciativas para diversificar ainda mais as receitas da Cotrisul? Perfeito. Tu sabe que a Cotrisul ela adapta-se ao que a região
produz, né? Inicialmente, a Cotrisul foi criada para trabalhar com trigo. Na sequência, o grão de maior significação aqui na região era o arroz, né? E, por último, agora, a soja é o grão que representa a maior área plantada na nossa região. É claro que preocupa, né? Concentrar muito os negócios em cima da soja, preocupa a cooperativa e a cooperativa preocupa com os produtores, né? Porque é saudável uma diversificação. Então, nós estamos tomando diversas providências para auxiliar os produtores a definirem quais as culturas, de acordo com o seu perfil e de acordo com a localização, o solo e outros componentes disponíveis, ajudar o produtor a tomar a decisão de quais as culturas são mais viáveis economicamente na sua propriedade, e isso incluindo também a integração lavoura-pecuária, né, que nesse momento mostra-se importante, né, no momento de fragilidade dos grãos, a pecuária dá uma certa sustentação no negócio. Um outro fator que costuma também interferir nas escolhas do produtor é a disponibilidade do seguro agrícola, né? Eu gostaria de ouvir do senhor como os seguros se comportaram ao longo do ano e o que o senhor espera para 2026 com relação ao seguro agrícola. As seguradoras, elas se baseiam em cima de dados históricos de produção na região. Como a região tem produzido muito pouco grãos nos últimos anos, o que aconteceu? O seguro agrícola oferecido nesse plantio, ele custa muito caro e garante muito pouco, porque a produtividade da região tem sido muito baixa, né? No momento em que nós entrarmos num círculo mais virtuoso de produção, né, esperamos que 2026 já seja a retomada de produções normais, os seguros, ao longo dos anos, eles vão melhorando, vai diminuindo o custo e aumentando a garantia de sacos por hectare. Mas isso é um processo que não é tão rápido de acontecer. Este ano, especificamente, era praticamente inviável do produtor fazer o seguro por estar exatamente muito caro e segurar muito poucos sacos por hectare. Uhum. E diante de todo esse cenário, né, na região tem acontecido com muita frequência de áreas que antes eram dedicadas à lavoura voltarem a receber pastagens, né? De que forma a Cotrisul tem apoiado os pecuaristas da região? Além de nós termos uma equipe reforçada de veterinários ou tecnistas, nós também trabalhamos forte com o fornecimento de insumos. Isto inclui sementes de forrageiras, fertilizantes defensivos, rações, e além de toda a parte de medicamentos que a nossa veterinária tem à disposição. E a intenção é estar presente na propriedade do produtor, ajudando ele também a decidir qual a melhor maneira de manejo dentro da sua realidade, dentro dos padrões de animais que ele tem, dentro dos padrões da propriedade que ele tem, o que apresenta o melhor custo-benefício. Os nossos técnicos, os nossos zootecnistas e veterinários, eles pensam exatamente assim, qual é o melhor custo-benefício, e temos visto resultados muito bons aí. Maravilha. Dentro do sistema produtivo da região, embora, como o senhor comentou, já não seja o destaque principal, o arroz sempre foi muito importante e segue sendo fundamental para muitos produtores. Mas esse ano parece que a conjuntura macro também não foi favorável no arroz, né, com queda expressiva nos preços.
Como é que o senhor está vendo esse cenário? Que papel o mercado interno e a exportação ganham com os preços tão baixos no arroz? Tu sabe que até uns 3, 4 anos atrás, o preço do arroz era formado basicamente em cima do comportamento do mercado interno, das comercializações de arroz dentro do Brasil. A questão de 3 anos atrás, isso começou a mudar. O arroz passou a ser uma commodity internacional, né? E o preço dele, basicamente, hoje é definido pelo mercado internacional. Então, dentro dessa nuance, existem diversos fatores que acontecem no mundo afora que acabam influenciando no preço. Infelizmente, nesse último ciclo, o preço internacional do arroz estava muito baixo, né? E, logicamente, aqui dentro do Brasil, esse preço também acompanhou o preço internacional muito baixo, né? Além de uma grande produtividade que tivemos nesse último ano, que agravou mais ainda. Uhum. E isso teve reflexos no engenho da Cotrisul? Positivo. O que acontece? Apesar do preço internacional estar muito baixo, ainda foi um negócio melhor a exportação do que a venda do arroz beneficiado dentro do país. A Cotrisul exportou um volume significativo de arroz. Se isso não tivesse ocorrido, se nós tivéssemos concentrado os esforços no beneficiamento e na venda interna dentro do país, o preço que nós teríamos pago ao produtor seria menor ainda do que o que nós conseguimos pagar. Falando ainda sobre outros negócios da cooperativa, né? Dentro do ano de 2025, a gente teve a inauguração da primeira filial da Cotrisul Agroveterinária, que foi aberta em Santana da Boa Vista. Eu gostaria de lhe ouvir a respeito do desempenho, não só da filial, mas da loja agroveterinária como um todo, e como é que ela fica no cenário para 2026. O armazém localizado dentro da cidade de Santana da Boa Vista fazia uma movimentação significante de grãos, né? E com a inauguração do armazém do contrato, ali na divisa de Caçapava com Santana da Boa Vista, houve uma migração da entrega de grãos para esse novo armazém. E daí disponibilizou o armazém da cidade para trabalhar com a agroveterinária e levar para os produtores daquela região ali todo o portfólio que a Cotrisul tem na sua loja agroveterinária aqui em Caçapava do Sul. Então, os resultados até o momento surpreendem, estão positivamente bem acima do que se imaginava. E essa capacidade da cooperativa de ter resultados e de operar em diferentes negócios, ela tem um reflexo nítido no desenvolvimento da região. Mas não fica só nisso, né? Eu gostaria que o senhor contasse um pouco quais foram os esforços feitos ao longo do ano para favorecer o desenvolvimento da região e o que deve vir pela frente. A Cotrisul hoje tem a média de funcionários durante o ano são 450 funcionários. Só esse número ele já é bastante significativo, são 450 famílias que dependem diretamente de trabalhar na Cotrisul, né? Mas, além disso, existe uma infinidade de terceiros, né, que acabam realizando negócios com a cooperativa e fazendo uma movimentação econômica, financeira em toda a região, né? Isso eu incluiria o pessoal que faz transporte, os nossos fornecedores, os nossos clientes, os nossos associados, né?
Então, é uma riqueza que circula nos municípios que nós atuamos, né? E isso é bastante interessante, porque também, além dessa parte econômica, como o cooperativismo ele tem um viés social, existe um esforço dentro da cooperativa de participar o máximo possível de projetos sociais das comunidades, né? E temos conseguido fazer bastante presença nesses projetos. E que outras iniciativas e parcerias foram importantes ao longo do ano de 2025? Em conjunto com as outras cooperativas do município de Caçapava do Sul, a Sicredi, o Sicob, a Unimed, a Coeducar e a Copime, nós desenvolvemos diversas atividades sociais durante todo o ano, né? E, além disso, nós proporcionamos aos nossos associados diversos eventos técnicos ajudando a fazer a difusão desse conhecimento técnico aos nossos produtores. E também nós reforçamos este ano, né, o curso de aplicação de defensivos, né, que é um item muito importante, né, porque uma aplicação de defensivos bem feita, ela traz um resultado muito positivo no sentido de economia que o produtor faz, aplicando a quantidade certa, né, além de se contribuir muito para a conservação do meio ambiente quando se faz a aplicação com as suas devidas recomendações, né? Maravilha. E um pouco em cima de tudo que já se falou, qual é o seu sentimento, a sua expectativa para 2026? Tu sabe, Clarice, que a gente é otimista nesse sentido, né? Os prognósticos não mencionam em nenhum momento uma seca enorme como os últimos anos, né? Pelo contrário, dá uma boa esperança de nós termos um clima favorável no verão para o desenvolvimento e para nós termos uma colheita muito significativa. Então, além de ter um volume grande de grãos na colheita, era importante que os preços pagos ao produtor não se deteriorassem, né? Que eles se mantessem ou melhorassem, né? Para que o produtor comece a se organizar as suas finanças, né? E em termos de cenário internacional, tem algum fator que traga preocupação ou que dê mais esperança de preços internacionais mais favoráveis? As principais commodities produzidas na região, falando-se de soja, de milho, de trigo e agora até do arroz, né? Elas têm uma alta influência nos seus preços do que acontece mundo afora, né? Então, é lógico que diversos acontecimentos políticos ou algum conflito, né? Ou alguma variação exagerada de índices cambiais, né? Ou algum outro evento internacional significante, vai, de certa forma, mudar os preços, ou para cima ou para baixo, né? Mas nós torcemos que essas mudanças sejam para cima. É claro que só o tempo dirá. E que papel tem o cooperativismo diante de um cenário que é complexo, né? E que é quase impossível de uma pessoa sozinha dominar todos os fatores. O cooperativismo ele tem uma finalidade de promover o desenvolvimento econômico, social dos seus membros e das comunidades, né? E é nos momentos de crise que esse sistema se sobressai, né? Porque daí aparece aquela
união, né? Então, produtores e a cooperativa caminharem juntos para atingirem os seus objetivos de uma maneira mais fácil. Por fim, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os produtores associados da Cotrisul nessa transição de 2025 para 2026. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aos nossos funcionários, né, que novamente foram incansáveis durante todo o ano, né, dedicaram muito esforço para que as coisas dessem certo e, felizmente, tudo dentro das circunstâncias andaram bem, né? E aos nossos associados eu gostaria de deixar uma mensagem de ânimo, né? Imagina-se que a partir de agora nós teremos ciclos de maior produção, reforçando o que eu já disse, né? Chegar ao ponto de produtor conseguir se reorganizar financeiramente para tocar adiante as suas atividades. Eu agradeço a sua disponibilidade em conceder essa entrevista e agradeço também a você que acompanhou até aqui este último episódio de 2025 do Diálogos Cotrisul. Se ainda não é inscrito no canal, peço que faça a sua inscrição e ative as notificações. Um bom final de ano para todos e um feliz 2026.